onde nós seguimos estudando, aprendendo juntos a respeito dos atos do Cristo crucificado, daquilo que Ele fez através do ministério apostólico, do ministério da igreja, quando o Espírito Santo de Deus, prometido nos tempos antigos, Ele vem como outro Consolador para aplicar a obra de Cristo aos corações dos crentes. Nós vimos que no capítulo de número 3, versículos de 1 a 9, Pedro e João, por volta das 3 horas da tarde, eles subiram ao templo para orar, e lá eles encontraram um homem que diariamente era colocado à porta do templo, uma porta chamada de Formosa, e ali ele contava com a caridade e com a assistência dos que passavam, dos que se dirigiam para a casa de Deus. Versículo 2 diz que ele ia para lá para pedir esmola a todos os que entravam. Então ele contempla 2 homens, Pedro e João, apóstolos de Cristo. No versículo 3 ele faz a mesma coisa, aquilo que ele repetitivamente fazia com todos os que entravam no templo, que passavam por aquela porta. E ele então implora a Pedro e João que lhes desse uma esmola. Pedro, então, a reação ela é extremamente interessante no versículo de número 4 em diante. Ele olha fixamente para aquele homem, algo que normalmente nenhum de nós fazemos quando alguém pede uma esmola. Nós geralmente, quando entregamos rapidamente, nós nem olhamos para a pessoa, fitamos os nossos olhos nela, e ele pede que aquele homem paralítico focasse os seus olhos em Pedro e também olhasse para João. Ele diz: olha para nós. E enquanto o homem olhava com muita atenção para ele, versículo de número 5 nos diz, esperando receber alguma coisa, ele recebe o maior tesouro que o Senhor pode conceder a um homem nesta terra. Versículo 6, Pedro então responde: olha, nós não temos, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou para você. E então ele pronuncia o glorioso nome de Jesus. Ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O resultado então é que ele toma aquele homem pela mão direita, o levanta, e o versículo 7 registra que imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Ele nunca havia experimentado isso. De um salto, versículo 8, ele se coloca de pé, ele passa a andar, ele entra com Pedro e João no templo, saltando e louvando ao Senhor. Uma promessa antiga, registrada em Isaías 35, que com o advento do Messias, a sua chegada, cegos iriam ver, surdos iriam ouvir, e coxos iriam saltar como os cordeiros. Era uma promessa gloriosa de que o Evangelho traria salvação, transformação e novidade de vida para todo aquele que cresce. Viu então o povo, aquele homem, andar e louvar a Deus. Notem a sua relação, eles estavam vendo agora andando, ele nunca tinha andado, e exaltando, louvando, reconhecendo que Deus era de fato a fonte de todo o bem, que pelo nome de Jesus Cristo ele tornou a andar, não pelo poder miraculoso exercido supostamente por Pedro ou João. Na verdade, eles nem disseram que fizeram isto no nome deles mesmos, mas nós vamos ver hoje que a razão de ser, ou a razão por que tudo aquilo aconteceu, é porque Pedro e João, eles eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O que acontece então a partir do versículo 10? Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura e a sequência do estudo em Atos 3. E reconheceram, versículo 10 nos diz, ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Notem que o resultado daquilo que Pedro e João fizeram em o nome de Jesus provocou mais uma vez a razão por que os apóstolos estavam ali cumprindo o seu ministério. Os sinais e prodígios que acompanharam o ministério apostólico não tinham outra razão ou objetivo senão colocar novamente diante dos homens, de seus olhos, a centralidade da cruz. Mas não somente desta cruz, mas daquilo que a cruz projetou, porque o Cristo que foi morto na sexta-feira ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele triunfantemente venceu. De modo que nós vamos encontrar repetitivamente, irmãos, ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, toda a ênfase dada pelo Espírito Santo, à medida em que movia a igreja de Cristo e a fazia avançar, sempre apontando a gloriosa realidade da ressurreição. Este é um fundamento importantíssimo e que não pode ser negado quando a igreja prega o seu evangelho, ou prega o evangelho da graça de Jesus. Notem a partir do versículo 10 que o que acontece, a reação daqueles que estavam vendo tudo isso foi de assombro e admiração. Porque, em primeiro lugar, eles reconheceram que aquele paralítico era alguém que todo mundo via. Eu torno a lembrar, eu praticamente cresci nesta cidade, Aracaju, e nunca vi nenhum destes homens que afirmam carregar o poder apostólico, fazer nenhum dos paralíticos do calçadão da João Pessoa andar, ou seus cegos ver. Mas eles promovem reuniões onde, nestas supostas reuniões, pessoas passam a agora enxergar e a caminhar. E eles se auto-intitulam apóstolos, mas não carregam as marcas e os sinais apostólicos. A primeira e principal, eles não caminharam com Cristo, eles não ouviram de Cristo. E não precisa muito esforço intelectual ou raciocínio lógico para percebermos que rapidamente não há mensagem acerca de Cristo. Isso é importante para a igreja enxergar nos dias em que nós vivemos hoje. Nós somos aproximadamente hoje
um grande número, formamos uma grande massa de evangélicos no país. O crescimento apontado pelos organismos de estatística de nosso país informam que este número não para de crescer. E a pergunta que nós fazemos é esta: onde está a diferença naquilo que nós percebemos ou naquilo que nós vemos quando o nome evangélico é mencionado em nossa nação? Um grande desafio para a igreja retornar à pureza e simplicidade da pregação da cruz, da gloriosa ressurreição do Senhor, e que vai produzir então crentes operosos e que militam de forma correta nas diversas trincheiras e áreas da vida humana, promovendo a glória de Cristo Jesus e não a sua própria glória. Recentemente, uma das revistas de maior veiculação em nosso país informou que esta eleição agora de 2016 nunca apresentou número tão volumoso de candidatos evangélicos, pastores, bispos e apóstolos. Pelo menos no Brasil são 7 aí concorrendo, em Aracaju tem 1. E aí nós começamos a questionar se este de fato é o ministério da igreja, ou se a igreja, a partir da pregação, não vai produzir homens e mulheres piedosos, crentes, que, reconhecendo seus chamados diversos, vão atuar nas esferas da vida, inclusive a política. Mas eu não consigo ver Pedro e João parando para fazer comício. Eles não tinham tempo para isso. Eu consigo enxergar e ver pelo menos 4 características na mensagem destes homens depois deste acontecimento que devem nos chamar a atenção. A primeira delas é que eles aproveitam o momento e anunciam a Deus e a sua glória. O segundo momento, eles então apresentarão a centralidade da pregação, porque ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da palavra. Nós notamos coragem, ousadia nesta pregação, é outro fato claro no texto. E então, a obra da igreja mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, a evangelização. A pregação deles mostra a sua teocentricidade, sua característica fortemente cristocêntrica, coragem e, finalmente, ela é evangelística. Vamos notar, vejam que a partir do versículo 11, aquele homem se apega a Pedro e a João. Todo o povo então corre, atônito, para junto deles. O cenário está aqui montado para que eles pudessem pregar. E aí, a partir do versículo 12, notem, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, aí ele vai começar mais um sermão: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que vocês estão espantados com isto aí? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Os apóstolos nunca atribuíram para si o poder, nunca atribuíram para si mesmos a capacidade de conversão das pessoas, de regenerá-las. Eles nunca disseram que os sinais feitos, eles eram produzidos por sua própria força. Não. Tudo muito diferente do que nós vemos hoje, infelizmente. Venham para esta reunião que vocês vão ver o poder de Deus. Tinha um que dizia assim, em determinada chamada: venham, porque este homem aí já foi no inferno 5 vezes, já teve AIDS, já teve câncer, já morreu e ressuscitou, e eu não sei o que mais. Vejam, irmãos, como tudo aquilo que os apóstolos fizeram é diferente daquilo que hoje, infelizmente, se chama evangelho. O evangelho é o que nós começamos a perceber a partir da convocação de Pedro, para que o povo atônito agora prestasse bem atenção. Vocês estão pensando que fomos nós que fizemos isso aí? Que fizemos este paralítico andar? Vamos lembrar juntos. Ele então começa, versículo 13. Olhem como ele primeiramente apresenta a centralidade da mensagem em Deus, o Deus triuno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Esta é uma mensagem corajosa, que urgentemente precisa ser pregada nos púlpitos brasileiros. Esta é a mensagem corajosa que, porque os nossos irmãos em regiões onde há perseguição fortíssima contra a fé cristã, pagam preço com a sua própria vida por não negarem o nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que carinhosamente leiam a pastoral deste domingo. Conta a história de uma cristã que, seguindo para a Síria, ela foi levar ajuda humanitária e foi capturada pelo Estado Islâmico e não negou a sua fé, o testemunho dos que escaparam com vida do algoz mais temido dentre eles, o chamado Jihad John. Ela foi firme até o fim e não deixou de testemunhar acerca da sua fé. A coragem, então, de Pedro foi dizer mais uma vez: o Deus da aliança, o Deus pactual, o Deus de Isaque, de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram perante Pilatos, quando este estava decidido a soltá-lo. Versículo 14 e 15, ele então diz: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mártires. Característica marcante daqueles homens. Nós somos mártires de Jesus. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, ou seja, vocês não conseguiram sufocar a sua influência e poder, porque vocês não tinham forças para isso. Embora vocês tenham matado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Era este o propósito de Deus, que Cristo Jesus morresse pelos pecadores, que Cristo Jesus desse a sua vida por pecadores, e como diz o apóstolo Paulo, ressuscitasse para a nossa justificação. Ele não ficaria morto, mas tudo o que ele fez não fugiu ao seu soberano controle. Ele então apresenta a centralidade de Deus na pregação do Evangelho, e aí agora notem que ele vai revelar como este Evangelho, ele sempre vai conduzir o homem ao conhecimento de Cristo. Este é um postulado, irmãos, que a igreja não pode abrir mão. E notem que hoje, quando nós percebemos a situação de países que foram abençoados e beneficiados com o Evangelho, e que se consideram pós-cristãos, e que estão sofrendo agora os efeitos do abandono da fé, notem que ainda hoje você consegue ouvir pedras clamando. Recentemente citei para os irmãos um dos discursos do famoso cavaleiro ateu contra os cristãos, Richard Dawkins. Ele disse que não há outra chave para salvar a Europa senão aquela que se chama cristianismo. E por que ele disse isso, sendo tão contrário à fé cristã? Porque ele sabe que no cristianismo, ainda que o Evangelho afirme só Cristo salva, não há nenhum outro que possa salvar o homem, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O cristianismo é uma religião que prega o Evangelho da paz. Ele sabe que pode viajar e falar e ainda reunir pessoas e falar contra a fé cristã e não ser morto, o que acontece em países onde a Sharia impera, onde o Estado Islâmico domina. Notem então, irmãos, que não se pode abrir mão desta mensagem, não se pode abrir mão da centralidade de Cristo na pregação do Evangelho. E aqui nós temos a lição, é muito prática, porque o Evangelho é muito simples, mas revela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Versículo 16 então diz: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Não é uma pessoa desconhecida, não. É aquele que todo mundo sabia, é aquele que todo mundo via, é aquele que todo mundo olhava e dava esmolas quando queria. Agora ele não precisa mais disso. A relação então entre a cura e a fé salvadora é muito importante quando nós olhamos os relatos dos evangelhos. Nós vimos na mensagem passada, quando Jesus Cristo então foi curar outro homem no mesmo estado, e os fariseus então questionaram e disseram: mas como é que este homem pode falar isso, porque só Deus tem poder para perdoar pecados? E ele diz: o que vale mais para vocês? O que mais importa? Eu dizer: levanta-te, toma teu leito e anda, ou estão perdoados os teus pecados? E para mostrar a relação de que aquele que faz isso é aquele que primeiramente salva, Jesus Cristo então diz: levanta-te, toma teu leito e anda. E outro paralítico então fez a mesma coisa que este homem aqui experimentou, mediante o poder do nome de Jesus através de Pedro e João. Então Pedro continua o seu sermão e mostra: Cristo é o centro. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Cristo, o centro. Cristo, onde todos os caminhos da Escritura conduzem o pecador, ou para onde conduz o pecador. Em um de seus famosos sermões, o precioso Cristo dos crentes, o famoso pregador batista inglês Charles Spurgeon, ele contou a história de um jovem pregador que, após anunciar o seu sermão, proclamar o seu sermão na igreja, tendo um velho pregador escutando, ele, ao final da pregação, disse: o que é que o senhor achou do meu sermão? O velho pregador então disse: muito pobre. Ele disse: mas como assim muito pobre? O senhor não viu que eu me preparei, eu estudei para pregar esse sermão? Ele disse: lógico, eu notei que você se debruçou, você pesquisou. O senhor não notou que eu fiz todo esse esforço e que eu mostrei tudo isso? Ele disse: mas você não falou a respeito de Cristo. O jovem pregador então retruca e ele diz: mas o texto não fala sobre Cristo e nós não podemos pregar sobre Cristo sempre. Eu tenho que falar o que o texto está dizendo. E aí, em sua sabedoria, o velho pregador disse: em todas as cidades da Inglaterra, todas elas têm um caminho para Londres? Ele respondeu: sim. Ele disse: assim a Escritura. Toda a Escritura sempre vai apontar um caminho para Cristo. E aí ele concluiu: toda vez que eu prego um sermão e que eu não vejo claramente a Cristo naquela passagem, eu me pergunto: Senhor, qual o caminho que esta passagem da Bíblia me fará encontrar Cristo? É essa a razão, irmãos, porque eu sempre repito para a congregação: ler a Bíblia toda mais de uma vez é importante, sim, como memorizá-la também. São exercícios de disciplina espiritual muito importantes para a vida cristã. Mas não se esqueçam, ler a Bíblia toda sem estudá-la, sem conhecer a sua mensagem, o seu cerne, o seu harmonioso sentido, não mudará muita coisa para nós, porque todos os caminhos levam a Cristo. Ou como Richard Sibbes, um antigo puritano, ele falava: o centro da Escritura se chama Jesus Cristo. É justamente o que nós vamos começar a perceber à medida em que Pedro fala a respeito de Jesus. Ele vai então ousadamente convidá-los ou convocá-los de forma evangelística ao arrependimento, e ele vai usar a Escritura de seu tempo para levá-los até Jesus Cristo. Olhem só a partir do versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades,
Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, os caminhos, vejam só, que o seu Cristo havia de padecer. E então no versículo 19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Os nossos catecismos ensinam claramente: arrependimento para a vida é quando o Espírito age no coração dos homens, provocando neles profundo arrependimento, horror pelos seus pecados, e os fazem correr para Cristo, e os conduz a Cristo. É justamente isso que a mensagem do Evangelho precisa fazer em nossos dias. Mas, irmãos, eu digo mais uma vez, não percam tempo assistindo esses pregadores de televisão. Pelo menos a maioria deles, vocês não vão encontrar uma mensagem como essa. Mas busquem ouvir a boa pregação, quer seja na televisão, é muito raro, mas você vai encontrar com maior abundância na internet e acima de tudo, não deixando de congregar na sua igreja. E orando a Deus para que o pregador sempre anuncie, não a si mesmo, não fale a seu respeito, não conte mais historinhas, mas pregue o que os homens precisam, Jesus Cristo. A mensagem então é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Não é o mesmo conteúdo da mensagem do dia de Pentecostes? O que faremos, irmãos? Pedro diz: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Irmãos, nós precisamos voltar a crer que este é o poder de Deus, para que nós experimentemos de fato o que o versículo 20 nos promete: tempos de refrigério na presença do Senhor. Alguns comentaristas acreditam que isto aponta somente para a parousia, a segunda vinda de Jesus. Mas na realidade, aqui nós já temos uma escatologia inaugurada. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não foi isso que Cristo pregou? De modo que, até hoje, todos quantos recebem a Jesus, recebem dele também o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é refrigério para a alma. Isso traz consolo ao coração. Isso faz com que nós permaneçamos firmes na caminhada de fé e entendamos que tudo o que fazemos deve buscar a glória desse Rei que nos salvou. Nada será muito para nós pela grandiosidade da salvação que Cristo nos deu, pois um dia produziu em nós verdadeiro arrependimento e conversão para o total cancelamento dos nossos pecados. Versículo 20: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, aponta para a realidade do avivamento. Agora parem e pensem um pouco comigo como grande parte da igreja evangélica brasileira e dos pregadores evangélicos brasileiros enxergam um avivamento. Com gritaria, com imitações esdrúxulas nos templos de animais, rodopios, caicais. Eu não encontro nada disso nos evangelhos, eu não vejo nada disso no livro dos Atos dos Apóstolos, mas verdadeiro avivamento produzindo arrependimento e fé em pecadores que agora se reconhecem como aqueles que mataram o autor da vida. Essa é a realidade. Experimentaremos, irmãos, tempos de refrigério em nossa nação quando deixarmos de confiar em governos e em governantes. Mas, como igreja, nos tornarmos a verdadeira voz profética para o nosso país. Quando nós começarmos a votar, não por conveniência, mas enxergar que projeto este partido defende, irmãos, abramos os olhos.
Os milhares de bebês que têm sido assassinados em nossa nação se levantarão no dia do juízo contra você que tem votado em partidos que apoiam o aborto. Essa é a verdade. O verdadeiro avivamento, ele vem quando a igreja busca a presença do Senhor em arrependimento e fé e procura pregar este evangelho e ser participante de forma ativa na sociedade onde vive, cumprindo o seu papel como igreja, primeiramente entendendo o dever de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. E então nós vamos caminhar bem, amando ao próximo como a nós mesmos. Versículo 21 então diz: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração, explicação por conta da sua assunção, a restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aqui ele cita então, dentre eles o mais velho, Moisés. Disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo, só Cristo. Porque mais adiante os profetas, os apóstolos dirão: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nossos catecismos ensinam: Cristo é o nosso profeta, sacerdote e rei. E como ele é o nosso profeta? Ensinando-nos pela palavra e pelo Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. É este profeta que nós devemos ouvir. Então, irmãos, se alguém se levanta para pregar o Evangelho e ele não anuncia o grande profeta, se ele se levanta para pregar o Evangelho e ele não prega o Evangelho de Jesus Cristo, Gálatas 1, versículo 8, seja anátema. Eu não posso ouvi-lo. Eu não posso ouvir alguém que não exalta e glorifica o meu Senhor, que o honra pela sua pregação. Eu sei, irmãos, que nós vivemos um tempo tão difícil e desafiador para os nossos filhos. E nós estamos perdendo esta batalha porque, em nome do politicamente correto, nós não estamos preparando os nossos filhos para que, amando ao Senhor, defendam a sua fé a todo custo. O movimento homossexual ganhou espaço nos Estados Unidos quando ele começou a fazer aquilo que no Brasil está acontecendo. Vai passando a ideia de que tudo é normal. Aí um transgênero vai com a bicicletinha lá abrindo as Olimpíadas, tem pedido de casamento entre lésbicas num jogo de rugby. Nós vamos vendo as chamadas na televisão, seriados, novelas, propagandas, passando a ideia de que tudo é normal. Não é normal. Nós precisamos entender que isto não é normal. É contrário à palavra de Deus. Isso não nos faz violentos. Esse é um dos grandes engodos do movimento homossexual em nosso país e no mundo. Mas nós precisamos entender o que é de fato afirmar que se uma alma não ouvir a esse profeta Jesus, será exterminada do meio do povo. A realidade do céu e do inferno, que nós precisamos, sem temor, anunciar para o mundo. Sabe quando nós vamos ver diferença em tudo isso? Quando nós começarmos a mostrar que esta defesa, esta afirmação, a proclamação do Evangelho, ela jamais é acompanhada de ódio, mas de uma urgente necessidade de que os pecadores não pereçam no inferno, mas que se arrependam e creiam, porque assim também nós estávamos ou vivíamos. Paulo vai falar e colocar não somente o pecado do homossexualismo, mas do assassínio, ou da impureza sexual, ou do latrocínio, todos eles no mesmo pacote da idolatria.
Nós precisamos, irmãos, entender que vivemos um tempo urgente e sério. Nós não podemos negociar nossa fé nem o Evangelho. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para sermos diferentes. Precisamos ter coragem para fazer a diferença e sem abrir mão daquilo em que cremos. Ainda hoje, e esse é um dos grandes problemas do pensamento do nosso tempo, é o espírito da nossa época, e influenciou muito a mente dos cristãos e tem influenciado muito a mente dos jovens, é pensar que religião é para ser vivida aqui, olha, quando você vai no domingo para a igreja, lá fora é outra coisa. Quem disse isso? Cristo reivindica do homem todas as áreas da sua vida, é o que o Evangelho diz. Cristo diz em sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Isso é tudo. Se ele deseja o coração do homem, ele deseja tudo aquilo que ele vai fazer na vida. Nós não podemos, irmãos, pregar nada menos do que isso. Finalmente, então, versículos 24 a 26, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, tudo apontando para Cristo, como Spurgeon contou em seu sermão, os caminhos conduzindo o pecador para Cristo. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pedro então reivindica novamente para si mesmo e para o seu povo a bênção que Deus derramou sobre Abraão, e de que a partir de Abraão ele abençoaria todas as nações da terra. Nós hoje, pela fé, somos filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Versículo 26 conclui então o seu sermão, o apóstolo: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ele então diz: Deus está cumprindo a sua palavra, Deus está cumprindo as suas promessas. O Evangelho vem primeiramente para os judeus, e a partir destes ele deveria então se espalhar entre os gentios. Atos 1:8, lembrem comigo: e recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A promessa gloriosa deste Evangelho chegou ao Brasil, segunda metade do século XIX. Primeira tentativa de inserção no século XVI não vingou, com a chegada dos reformados franceses. Mas depois então vem congregacionais, presbiterianos. Vão chegando mais depois, ou um tempo depois, os batistas. Todos estes cristãos que professam o nome de Jesus, e nós somos herdeiros de tudo isso, irmãos. Aqui em nossa capital, mais de 100 anos. Em nosso estado, quase 150 anos de caminhada no Evangelho. E eu penso que nós perdemos muito a nossa influência quando nós abandonamos estes poderosos e simples princípios, abrindo mão de muita coisa, nos esquecendo das nossas responsabilidades enquanto peregrinamos nesta terra e negociando aquilo que jamais deveria estar na mesa de negociação. Não podemos abrir mão do Evangelho. A minha oração, irmãos, é que à medida em que nós estudamos a palavra, e em nosso país Deus tem despertado homens que preguem o Evangelho sem medo e falem o Evangelho em sua simplicidade e proclamem este Evangelho, porque o tempo urge tal pregação, que nós de fato experimentemos o que a Bíblia chama de avivamento. Que a Bíblia nos ensina quando nós começamos a pregar e a servir ao Senhor Jesus Cristo.
quando nós abrimos mão dos nossos projetos pessoais e agora abraçamos algo maior, o reino. Quando nós começamos a perceber que Deus nos concede dons para que nós coloquemos estes dons a serviço do próximo. Eu vou bater, irmãos, na mesma tecla enquanto Deus me der fôlego, saúde e força. Não podemos nos contentar com o que nós estamos vivendo. O contentamento, o segredo do contentamento é caminhar com Cristo agradecido, mas sempre buscando cumprir a sua vontade, e nós sabemos que a sua vontade, que é santa, perfeita e agradável, sempre exigirá de nós um trabalho continuado. O problema é que em nosso país essas coisas foram ensinadas assim de uma forma tão repetitiva. E, por exemplo, aqui me permita uma analogia, se no Brasil se fala, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais 5 anos para aposentar, aí o trabalhador já fica cansado, mas eu queria aposentar era mais cedo. É o que eu vejo muitas vezes na igreja, gente que já trabalhou tanto, aí diz, não pastor, eu já trabalhei demais. Eu disse, onde é que tem soldado na igreja de Cristo aposentado? Eu nunca vi. A aposentadoria dele é quando ele vai para o céu. Enquanto isso ele tem muito o que fazer, sabedoria para transmitir, orientação para dar. Se ele não consegue mais andar, ele ora, ele é um guerreiro de oração, ele não para. Mas é o que infelizmente hoje nós vemos, e eu me refiro aqui àqueles que têm conhecimento desta pregação, desta mensagem. Nós somos chamados, irmãos, em nosso tempo para trabalhar para o Senhor, sem cessar, com amor e fé, como diz o hino que nós tanto conhecemos, e com oração, até que volte o nosso bom Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos o nome, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, nos proporciona mais uma vez recebermos a instrução nesta manhã, conhecermos mais da realidade daquilo que tem sido feito por sua igreja, na instrumentalidade de irmãos, servos do Senhor, e dos desafios que temos aqui em nosso país e no mundo, como igreja. Ó Senhor, permite-nos abraçar esta palavra com convicção e entender que este é o evangelho que precisa ser anunciado em nosso país, não das falsas promessas, não aquele que promete ouro e prata deste mundo, mas que diz ao homem que este deve ajuntar tesouros para a eternidade celestiais. Ó Senhor, desperta os jovens da nossa nação, para que, à medida em que descobrem a vocação que receberam do Senhor, que se coloquem à disposição do Senhor para servi-lo, e não simplesmente enxergar o seu trabalho e os seus dons para ganhar dinheiro, mas para servir ao Senhor, para servir ao próximo, para servir a sua nação e cumprir assim os ordenamentos, os mandamentos de Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, e concede-nos ousadia e coragem enquanto igreja, para não negociarmos a nossa fé, a centralidade desta mensagem que é Cristo, e que somente Ele seja exaltado em nosso meio, em nossa vida, em tudo o que fizermos. Abençoa-nos, ó Deus, e concede-nos esta bênção, porque nós precisamos muito de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém.